Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Saber Crescer. Estamos na nossa segunda aula, Transformação de Vida. Se você não assistiu a primeira aula, corre lá, assiste a primeira aula e vem caminhar essa jornada de conhecimento. Estamos com aulas sensacionais. Na nossa primeira aula, nós abordamos sobre o que a ciência descobriu sobre os padrões ocultos, o que travam e bloqueiam você de conquistar, e os traços de personalidade. Hoje nós iremos abordar sobre as armadilhas da mente. A mente tem armadilhas? Pois é, você não sabia? A nossa mente tem armadilhas. E nós estamos aqui para oferecer conhecimento, compartilhar com você e trazer ferramentas para você vencer todas as armadilhas da sua mente para você conquistar os seus sonhos e realizar seus projetos. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá então. Desde quando o ser humano tem o desequilíbrio emocional? Quando que surgiu esse desequilíbrio emocional no ser humano? Como nós vimos na aula anterior, nós vimos que o ser humano ele foi feito por Deus. Deus formou o homem com as suas próprias mãos, soprou nas suas narinas, deu fôlego de vida e esse ser humano se tornou o quê? Semelhante a Deus. Semelhante a Deus. E Deus colocou esse casal, né, esse homem, essa mulher, colocou no jardim, plantou várias árvores frutíferas nesse jardim e ele deu uma ordem, uma ordenância para este casal, que ele não comesse da árvore do conhecimento. Porque no dia que eles comessem da árvore das ciências, do bem e do mal, né, que algumas versões falam, ou a árvore do conhecimento, eles morreriam. Deus deu essa ordenança para esse casal. E um certo dia, a serpente, conversando com a mulher, falou assim: não é bem assim não. Se você comer, você vai ficar igual a Deus, você não vai morrer. E a mulher deu ouvido à voz da serpente, ao invés de ouvir a Deus, e comeu o fruto, deu para o seu marido, eles comeram, e os olhos foram abertos, né, que o conhecimento abre realmente os olhos, e eles perceberam que estavam nus. Alguma coisa aconteceu, não foi só conhecimento ali que eles receberam, alguma coisa aconteceu com eles. E todas as tardes, Deus vinha conversar com esse casal. E Deus chegou à tarde, no pôr do sol, chamou Adão, Adão. E Adão não respondeu. E Deus insistiu, chamando por ele, até que Adão resolveu aparecer, surgiu. Falou: Deus, eu ouvi a sua voz, mas eu fiquei com medo e me escondi. Deus falou assim: com medo? Mas você sempre veio conversar comigo no jardim? Por acaso você comeu do fruto que eu proibi você de comer? Essa questão. Eles haviam comido o fruto que Deus tinha proibido deles comerem. E eles ficaram com medo. Olha o que aconteceu com o ser humano. A partir do momento que o ser humano desobedeceu à voz do seu Criador, desenvolveu neste homem a insegurança. Houve o quê? Houve um desequilíbrio emocional. Um desequilíbrio emocional nesse ser humano. Então esse homem que não sentia medo, começou a sentir medo. Esse homem que não sabia o que era insegurança, começou a ser inseguro. E esse homem começou a ter vergonha. Veja, coisas, sentimentos que esse homem não tinha, que esse ser humano antes não tinha. A partir do momento que ele desobedeceu a Deus, surgiu na vida dele. E isso vai passando de pai para filho. Lembra que nós falamos que os traços são passados geneticamente 50%, outra parte 25% do ambiente que nós vivemos de pessoas? Então, vai passando de pai para filho. Isso vai passando. Estamos até os dias de hoje, vai continuar até quando o ser humano estiver na Terra. Como pecador, ele vai continuar passando esse traço de insegurança emocional que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Então, nós temos esse conflito emocional dentro de nós, né? Essa dificuldade
Nós temos essa dificuldade. Todo ser humano, ele já nasce com insegurança. E quando nós lemos a palavra de Deus lá em Gênesis 3, nos dá as três raízes primárias, né, do desequilíbrio emocional. Quais são as 3 raízes primárias do desequilíbrio emocional? Nós temos a insegurança, nós temos o medo e nós temos a vergonha. Então, essas 3 raízes primárias, ela desequilibrou o ser humano, trouxe o desequilíbrio emocional no ser humano. Esse ser humano, que ele tinha uma raiz, né, que era a essência de Deus, qual que era a raiz da essência de Deus? O amor, né, porque Deus é amor. Então, se o ser humano é a semelhança de Deus, a raiz desse homem é amor. Então, esse ser humano, antes, ele tinha uma raiz, amar. Então, ele amava a Deus e amava o seu próximo. Amar a Deus e o seu próximo. E foi o que Jesus Cristo, né, quando veio na Terra, falou, que os mandamentos que ele deixava era esse: ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, a essência do ser humano, a raiz primordial, né, desse ser humano é o amor. Mas com a desobediência surgiram mais 3 raízes aí que trouxe o desequilíbrio emocional no ser humano. Então, essa insegurança que cada personalidade, cada traço de personalidade tem, quer dizer o quê? Que toda personalidade, ela tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Tem as suas fraquezas e as suas fortalezas. Não quer dizer que o traço A é melhor que o traço B. Não. É que todos somos iguais. Porque a minha fraqueza, ela se fortalece na sua fortaleza. Porque as tuas fraquezas, ela se fortalece na minha fortaleza. Então, é um ser humano dependendo do outro. É um construído com o outro. Então, por isso que não existe traço A, traço B sendo melhor que o outro. Somos todos iguais. O que é primordial disso? É que a mente humana, ela tem capacidade de desenvolver, de crescer. Então, o meu ponto fraco, eu posso, se eu começar a conhecer a mim mesma, e você começar a conhecer a si mesmo, e você descobrir qual que é o teu ponto fraco. Meu ponto fraco é tal coisa. Então, eu preciso o quê? Buscar ferramentas para lidar com esse ponto fraco. O meu ponto forte é tal coisa. Então, eu vou usar ferramentas para fazer com que esse meu ponto forte se sobressaia e venha trazer crescimento. Porque é muito importante nós sabermos dosar. Né? Saber dosar. Porque o ponto forte, ele pode construir como pode destruir. E o ponto fraco, ele pode te destruir. O segredo é a dosagem. Aquela frase sempre diz assim: a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, você tem que saber dosar os teus pontos fortes para que ele venha te ajudar a crescer, a construir e não a destruir. É muito importante conhecer esses nossos traços, né? E os traços de personalidade que a gente falou na semana passada, né? Nós temos o extrovertido, nós temos o aventureiro, nós temos o executor, nós temos o sereno e o suprino. Esses 5 traços de personalidade é que rege, né, todo ser humano. Todo ser humano. E assim, mas eu vou ser apenas extrovertido? Sim, os 5 traços, ele está dentro de cada ser humano. Ele está dentro de nós, está enraizado em nós. Mas tem um traço que sobressai mais que o outro. Não quer dizer que os outros não estejam ali, quer dizer que os outros traços estão mais adormecidos, mas que um sobressai mais que o outro. Mas se eu tenho vamos falar sobre uma pessoa extrovertida, por exemplo. É extrovertido, é expansivo, é conversador, faz amizade com facilidade. É uma coisa boa ser essa pessoa extrovertida. Mas essa pessoa extrovertida, ela vai ter um ponto fraco nela.
Esse é o ponto forte, é ser extrovertido, é comunicar com as pessoas, saber lidar com pessoas, né? Mas ele vai ter um ponto fraco. E qual que vai ser? Esse ponto fraco vai depender de cada pessoa. Vai depender de como ele foi educado, vai depender de como foi a sociedade que ele viveu, a cultura. Então, esse ponto fraco vai desenvolver nele. E esse ponto fraco, ele também é desenvolvido desde a gestação. Desde a gestação, né? A gente até fala assim, ai, a mulher grávida não pode passar nervoso, a mulher grávida tem que ser tratada com carinho, com atenção, porque tudo que ela sente passa pro bebê. É verdade. O ambiente que ela está vivendo ali vai influenciar a formação do caráter desse bebê. Claro que as emoções que a mãe está sentindo, a criança não vai saber lidar, né? A mãe está sentindo uma emoção e ela pode se sentir acuada, por exemplo. Essa criança está ali no ventre e de repente a mãe sentiu uma emoção e aquela emoção para a criança trouxe uma vergonha ou trouxe um medo para ela. Ela vai se acua dentro do ventre da mãe e fica ali quietinha. E ela vai crescer e se tornar um adulto com esta memória afetiva. E ela vai lidar com esta memória afetiva na sua vida. E ela nasceu com isso e ela também teve todas as orientações externas depois que ela nasceu. Então isso vai sendo trabalhado nas nossas emoções. É necessário nós conhecermos quais elas são para nós sabermos como lidar com cada situação em que nós vivemos. Então nós vemos que as raízes lá que primária que nós temos, ela é a insegurança, o medo e a vergonha. Isso traz o desequilíbrio emocional da vida do homem. Essas três raízes traz equilíbrio emocional dentro do ser humano, o desequilíbrio dele. Mas o que rege, o que consegue dominar essas raízes é o amor, né? O amor é mais forte que todas elas. Se nós usarmos a raiz do amor, nós conseguimos sobressair dessas situações de desequilíbrio emocional. É necessário o quê? Como uma plantinha, né? Nós pegarmos uma plantinha, nós vamos regando, ela vai germinando, vai crescendo, vai ficando bonita. Se eu começar a regar a minha raiz, a minha plantinha de amor, eu vou conseguir vencer esse desequilíbrio emocional que eu tenho. Não vou destruir, porque não tem como. Não tem como, gente. Nós chegar assim e falar, eu vou arrancar a raiz da insegurança da minha vida. Não tem como. Porque já pensou? Já pegou uma planta? Se você pegar uma planta e você começar a tirar as raízes dela, o que vai acontecer com a planta? Ela vai morrer. Porque ela precisa dessa raiz ali para ela sobreviver. Então, nós não podemos falar, eu vou arrancar a raiz da insegurança, eu vou arrancar a raiz do medo, eu vou arrancar a raiz da vergonha. Não tem como nós arrancarmos essas raízes, mas tem como nós adormecer essas raízes e não deixar com que elas venham nos dominar. Aí que está a diferença. Ela pode estar lá, pode permanecer lá, mas ela não vai mais me dominar. Ela não vai ter mais o poder sobre a minha vida. Quem vai estar sobre o comando vai ser eu. Né? Quem vai estar sobre o comando vai ser você. Não o medo, não a vergonha e não a insegurança. Você vai perceber quando esses gatilhos vão surgir na sua vida. Quando você começar a usar as ferramentas, você vai identificar, olha, o gatilho do medo tá querendo me pegar. Peraí, aqui não. Medo aqui comigo não. Vamos trabalhar, vamos conquistar. Tchauzinho, medo. Fica aí quietinho. Obrigado pela visita, mas tô indo embora, tá? Tchau. Funciona assim. É assim que a gente vence, quando nós conhecemos. Por quê? Lembra que a palavra de Deus diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Deus te dá a força para você vencer.
Então, podemos sim ter desequilíbrios emocionais, podemos sim ser pessoas com fortalezas e com fraquezas, sim. Mas o que nós precisamos ter o conhecimento para sermos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas que possam conquistar mais e produtivamente. Quando você se conhece, você conhece o teu ponto fraco, você começa a buscar ferramentas, vai buscar conhecimento, vai saber como lidar com essa ferramenta. Claro que no começo é difícil, não é fácil, nada é fácil. Mas com persistência, compromisso, você consegue vencer. Você consegue a driblar a tua mente e fazer com que as suas posições, as suas motivações sejam outras, para você conseguir vencer, ok? Eu vou mostrar agora no quadro como que a gente funciona esses traços de personalidade, como que funciona essas raízes, essas armadilhas na nossa mente, ok?